Verso de número 10, João 10, 10. Vai ser o texto base para discorrermos a ministração e o ensinamento desta noite, cujo título da nossa ministração é Guerra contra a Promessa. Existe uma guerra contra a promessa de Deus, uma guerra constante, uma guerra que nos acompanha desde o início da história da humanidade, e os relatos bíblicos também trazem comprovações mostrando que tudo aquilo que carrega uma promessa de Deus tem uma guerra espiritual que se levanta para tentar impedir, para tentar evitar que essas promessas venham a se cumprir. Todos acharam? João 10, 10 diz assim o texto sagrado: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vou repetir: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pode sentar, louvando, glorificando a Deus. Essas palavras foram de Jesus Cristo quando estava ensinando a respeito desse conflito espiritual, dessa guerra que acontece. Nós vemos, irmãos, que a história da humanidade, a Bíblia, ela nos trazem relatos aonde ocorrem constantes ataques contra crianças, contra aqueles que são o futuro, a nova geração, contra aqueles que têm inúmeras e infinitas promessas para desfrutar. Porém, eu gostaria que você trouxesse também a compreensão e o entendimento. Enquanto eu discorro a ministração, você vai perceber que eu vou citar também, não somente crianças espirituais, porque, como eu estou falando, as crianças, elas carregam promessas nas suas vidas, as crianças carregam o futuro nas suas vidas e a continuidade do propósito de Deus. Porém, existe um povo, chamado povo de Deus, que também carrega o futuro da humanidade, carrega os propósitos de Deus na sua vida e carrega as promessas do Senhor também. Então eu gostaria que sempre você trouxesse para a sua vida, para aquilo que você está vivenciando e vivendo, para que você possa extrair os princípios da ministração dessa noite e aplicar sobre a sua vida, para que você vença sobre esta guerra e desfrute das promessas que existem para a sua vida. Existem inúmeras promessas de Deus que se cumpriram em Jesus. O Antigo Testamento todo apontava para Jesus, sempre trazia a ilustração daquele que era o Salvador e o detentor de todas as promessas sobre a sua vida, o qual também vai servir como exemplo para nós. Obrigado, irmã. Vai servir como exemplo para nós, para que a gente possa entender como que essa guerra atua sobre a minha e a sua promessa, sobre aquilo que Deus tem para mim e para você, sobre os milagres e o sobrenatural de Deus para a minha e para a sua vida, que muitas vezes nós temos direito, mas não acessamos, porque não estamos guerreando a batalha espiritual necessária para que tudo se cumpra nas nossas vidas. E eu quero convidar você a entender isso, porque desde o início da humanidade, desde o início de toda a criação, Satanás ele tenta destruir a continuidade dos propósitos de Deus. Desde o princípio, desde o começo ele trabalha, tentando destruir gerações. E quando eu falo de gerações, eu me refiro a cada pessoa que também carrega esse futuro, essas promessas e esses propósitos de Deus para as suas vidas. E nós, cada um de nós carregamos isso. E podemos impactar gerações de forma positiva ou de forma negativa. Sempre que Deus está prestes a fazer algo, sempre que Deus está prestes a levantar um libertador, sempre que Deus está prestes a levantar um profeta, sempre que Deus está prestes a levantar o cumprimento de uma promessa, ele diz: eu vou fazer as coisas acontecerem. E quando há uma movimentação nos céus,
as potestades do mal trabalham para evitar que isso aconteça. Há exemplo disso. A vida de Daniel, quando ele estava em oração, o anjo aparece para ele e relata para ele: eu estava em batalha contra o príncipe da Pérsia. Enquanto você orava, e as tuas orações me ajudaram a vencer e a chegar até ti, com a tua bênção. Então, muitas das vezes, nós, por nos omitirmos nas nossas batalhas, acabamos não desfrutando. É interessante, irmãos, que o inimigo, ele atua sempre tentando antecipar. Ele quer justamente atacar de forma a antecipar o cumprimento dessas promessas, o cumprimento do futuro, daquilo que Deus projetou, prometeu, e ele tenta, ele vem, ele levanta, ele faz os seus levantes, ele ataca sempre as crianças que são a base da sustentação dessa promessa. Mas a vida de qualquer um ou qualquer pessoa que também tenha essa promessa ou um chamado, ou que Deus vai fazer algo glorioso, poderoso, sempre que há um mover dos céus para operar o milagre, o inferno entra em desespero, irmãos. Eles começam a lutar de tudo que é forma para te tirar do lugar da bênção, para te tirar do lugar do cumprimento dessa promessa nas tuas vidas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela mostra justamente que Deus sempre preservou seus planos. Deus, ele não tem os seus planos frustrados, mesmo com toda essa tentativa do inimigo de tentar se levantar e evitar que nós venhamos a cumprir o propósito daquilo que Deus designou para nós na eternidade. Se nós nos submetemos à vontade e o cumprimento dos desejos e dos desígnios de Deus, nós temos as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Por isso, Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele vai escrever para a igreja dizendo assim: vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque em Cristo, quando nós estamos em Cristo e vivemos em Cristo, nós conseguimos vencer, nós somos mais do que vencedores. O cumprimento dessas promessas, eles se tornam inevitáveis, mas nós precisamos estar no lugar certo. Escrevendo a uma outra igreja, Paulo vai escrever dizendo para eles: ei, vistam-se da armadura de Deus. Ele não está pedindo para nós nos vestirmos de armaduras carnais, humanas, terrenas, não nos apoderarmos de armas para lutarmos dentro das nossas limitações e fraquezas, mas ele pede: vistam-se da armadura de Deus. Amém. E quando nós nos vestimos, nós conseguimos, irmãos, entender que quando Deus, ele projeta os seus planos, ele preserva também esses planos para que eles se cumpram, mesmo em meio às perseguições, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, mesmo que a gente olhe à nossa volta e a gente diga: meu Deus, nada contribui para que isso aconteça, os recursos são escassos, as circunstâncias são adversas, ninguém se dispõe, a mão de obra está difícil, ninguém se dispõe a fazer. Deus faz com que os seus sonhos, os seus planos e projetos se cumpram. Amém. Ele não vai permitir que nada venha a se frustrar. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas hoje, nós vemos também que esses combates espirituais, esses combates morais e físicos, eles acontecem até os dias de hoje. Acontecem até os dias de hoje. Quando nós olhamos para a história das Escrituras, nós vamos conseguir entender um pouco da raiz e vamos discernir as razões desses ataques, entender por que eles ocorrem e qual a intenção do inimigo em atacar e evitar que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Você acredita mesmo que o inferno ficaria feliz com um monte de pessoas revelando a glória de Deus sobre a face da terra nos nossos dias? É claro que não, porque eles perderiam inúmeros e multidões de adeptos por causa desse poder de Deus revelado nas nossas vidas. Mas foi para isso que você foi chamado. Há uma promessa, há um futuro
há um propósito de Deus para as nossas vidas, os quais Deus faz questão de cumpri-lo na nossa vida para impactar a nossa geração, para impactar as pessoas que estão à sua volta, à minha volta. Deus quer mover milagres e sobrenaturais por meio da minha e da sua vida, para que todas as pessoas entendam que há um Deus verdadeiro, que há um Deus do qual a sua palavra fala e as coisas acontecem. Esse é o Deus que nós vamos tentar entender um pouco a respeito dele, mas eu quero focar principalmente nessa guerra que ocorre, que é histórica, contra as crianças. E eu me refiro, irmãos, e vou abrir um parênteses agora, por causa de uma onda de moda que está surgindo nos nossos dias, aonde as pessoas estão dando mais valor a um bebê de borracha do que aos bebês de verdade. Eles querem criar bebês de borracha com clínicas hospitalares, simulando parto. Isso, irmãos, a humanidade está expressando a sua doença e a sua distância de Deus, por meio de tudo isso que vem acontecendo na nossa sociedade. Mas eu quero atentar você, porque as crianças não foram atacadas, ou seja, o povo que carrega a promessa de Deus, as pessoas que têm algo de Deus nas suas vidas, eles não foram atacados somente nos nossos dias, não é um privilégio nosso. Isso é milenar, isso vem desde a antiguidade. No Egito, tentaram matar o libertador do povo de Israel, tentaram matar Moisés, mas não foi só Moisés, porque houve um decreto no Egito, em Êxodo 1:22, o decreto dizia assim: todo filho que nascer dos hebreus, todo filho homem, todo filho macho que nascer dos hebreus, será lançado no Nilo para morrer comido pelos jacaré. Na verdade lá é crocodilo, é um pouquinho maior. Jacaré no Brasil, no Nilo é crocodilo, os bichão tem um tamanho bem maior naquela região. Então Satanás, irmãos, ele queria, na verdade, ele sabia que Deus levantaria um libertador no meio do povo de Deus. Ele sabia que alguém mudaria a história daquela geração, alguém impactaria vidas de uma maneira extremamente positiva, pois levaria essas vidas para saírem de uma condição da escravidão e do cativeiro. Hoje nós vemos que muitos faraós se levantam para tentar destruir gerações que carregam a promessa de Deus. Eles querem destruir vidas. Hoje Satanás ele tenta afogar nossos filhos e as pessoas que têm um chamado, um propósito para uma obra maravilhosa em Deus. Ele tenta destruir todas essas pessoas nos rios de entretenimento tóxico. Tudo que está no mundo é lícito, e eu não estou aqui pregando usos e costumes ou doutrina. Entretenimento, irmãos, como a palavra diz, ela não carrega um pecado em si, mas o que o entretenimento faz é distrair você daquilo que verdadeiramente importa. Você perde a essência da sua promessa, você perde a convicção do seu futuro, você perde o propósito da sua existência, fica confuso, submisso e suscetível àquilo que Satanás quer que você venha viver, longe e distraído daquilo que Deus iria te usar para afundar o inferno. Porque quando Jesus conversa com Pedro, dizendo para ele que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, Jesus estava dizendo para Pedro que eu e você arrancaríamos as vidas do inferno, arrombaríamos as portas do inferno e traríamos as vidas de lá, saquearíamos o inferno das almas que estavam perdidas. Ele não estava dizendo que o inferno ia vir contra a igreja, porque porta, como eu costumo dizer aqui, não é objeto de ataque, porta é objeto de defesa. Então, quando as portas não prevalecem, é porque a igreja vem com ousadia, com autoridade, com a armadura de Deus, o escudo, a espada, capacete, couraça, cinturão, botas, e vem arrebentando tudo e tirando as vidas lá de dentro. Mas
Satanás está usando do entretenimento que o mundo tem para oferecer, para distrair eu e você, para que nós não venhamos a viver o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. E entretidos, venhamos a perder tempos valiosos na presença de Deus e desfrutando dos sonhos, projetos e planos que Deus tem conquistado para mim e para a sua vida. É interessante, irmãos, que dentro desse entretenimento tóxico vem também a ideologia distorcida da imoralidade que tem sido gerada nos dias que nós vivemos. Ideologias das quais as pessoas se perdem no entendimento do propósito pelo qual ela foi criada, daquilo que Deus verdadeiramente quer fazer por meio da sua vida e te usar como um instrumento de glória nas suas mãos. Eles vêm confundindo o entendimento dos nossos filhos e dos filhos de Deus, para que eles não vivam as promessas da palavra. Inúmeras promessas para você, e você está perdendo tempo. De novo, eu não estou aqui para pregar dizendo assim, meu Deus, você tinha que... Não, eu estou querendo expor para você a compreensão de que há uma batalha espiritual, da qual muitas pessoas estão sendo iludidas e enganadas, se deixando levar por tudo aquilo que o mundo está oferecendo, por tudo aquilo que o mundo está proporcionando, para que você se afaste de Deus e não viva a realidade dos projetos e sonhos de Deus para a sua vida. Há muito mais para você viver em Deus. Há algo poderoso, maravilhoso e glorioso que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas há uma notícia boa: assim como Moisés foi preservado, Deus também tem um propósito para essa geração. Não sei se eu contei já aqui na igreja, mas hoje, quando eu estava meditando a respeito dessa guerra contra a promessa, eu entendi aquilo que Davi falou no Salmo, dizendo, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, né, o Senhor me viu, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me projetava. Porque, amados, eu ouvi dos meus pais o testemunho de que no meu nascimento, Satanás, claro que eles não sabem disso, né, que foi Satanás, mas Satanás tentou ceifar a minha vida. Porque no dia do meu nascimento, eu escorreguei da mão do médico e caí dentro daquele saco preto, onde naquela época, né, se usava um saco para reter a água do parto, placenta, aquela coisa lá, tudo, e sai junto com o bebê na hora do parto. E eu escorrego da mão do médico e caio lá dentro. Fico 15 dias na incubadora. Meus pais desesperados, porque eu lutava entre a vida e a morte. Mas hoje eu entendo que Satanás tentava ceifar um propósito de Deus, do qual hoje eu não estaria aqui se eu tivesse morrido naquele momento. Mas mais à frente, em outras circunstâncias, novamente o inimigo dissuadindo, tenta ceifar a minha vida em várias oportunidades, até o dia da minha conversão. E eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor para com a minha vida, porque graças ao livramento de Deus, hoje eu posso impactar algumas gerações. Para a glória do Senhor. Segundo momento na história foi em Belém. E os irmãos conhecem a história, quando tentaram impedir o Salvador, o próprio Cristo. E Mateus capítulo 2, verso 16, conta as escrituras que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. De 2 anos, porque chegou a notícia que o rei havia nascido. O rei dos judeus havia nascido. Ou seja, o rei de um novo reino, um rei de um reino do qual eu e você fazemos parte, um rei de um reino do qual hoje nós somos pertencedores. Herodes, usado pelo medo, porque ele não queria perder o trono, e impulsionado pelo inimigo, ele quis impedir o nascimento de Jesus, impedir a salvação do mundo. Porque se Jesus não nascesse, eu e você hoje não teríamos a esperança que temos, nós não teríamos a certeza da salvação, nós não teríamos o nosso nome escrito no livro da vida, a certeza de que receberíamos
uma pedra branca com um novo nome, um corpo transformado, nada disso, essa esperança nós não teríamos. A morte nos assombraria de forma tenebrosa e terrível, mas nós servimos a um Deus que nos mostra que a tentativa, mesmo daquela época de Herodes, a tentativa para os nossos dias, ela não é muito diferente, porque Satanás, nos dias de hoje, ele tenta impedir que as crianças, ou os homens e mulheres que carregam esse propósito, carregam algo, uma essência de Deus nas suas vidas, venham a conhecer Jesus. O inimigo não quer que as pessoas conheçam Jesus, não como diz as Escrituras. Porque ter uma religião, a gente vive um tempo, irmãos, que ter religião é bom. É bom frequentar uma igreja. Não, pode ir lá, pode frequentar. Mas a partir do momento que essa igreja começar a te revelar um Jesus de verdade, a sua vida começar a ser transformada, as pessoas vão dizer: não, você está indo no lugar errado, você está ficando fanático, você está, estão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, não vai mais lá. Não vai lá porque isso não está sendo bom para você, você está mudando, você está sendo transformado. Não te reconheço mais. Isso aconteceu comigo. Cheguei em casa feliz da vida, que tinha tido um encontro com Cristo, havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, feliz da vida, entro pelas portas de casa, rindo, feliz, e declaro para todo mundo da minha casa: hoje eu aceitei Jesus. Recebi um grito de incentivo, de motivação, alguém que me apoiou muito, dizendo: vou te internar no hospício. Eu falei: como assim? Eu estou feliz, porque aceitei Jesus, eu entendi o propósito da salvação, fui salvo, e a pessoa disse que eu estava louco. Eu falei: não, eu nunca tive tão bom juízo em toda a minha vida. Eu falei: louco eu estava quando eu me deixava ser escravizado pelo álcool, louco eu estava quando eu me envolvia na prostituição, louco eu estava quando andava no meio de gente drogada, louca. Naquele tempo eu era louco. Agora eu alinhei o meu entendimento, eu estou sóbrio, certo, eu nunca tive tão certo daquilo que eu queria para a minha vida, e Jesus começa a mudar a minha história. Por isso Satanás, ele não quer que crianças ou as pessoas que tenham um propósito de Deus para a sua vida venham a conhecer o Salvador. Vivemos tempo que, para que isso aconteça, Satanás traz para nós um relativismo. Tudo é relativo, nada é como é, nada faz mal, não tem nada, tem problema, tudo é relativo, dá para fazer tudo o que você quiser. O secularismo, a rejeição da nossa fé, tentaram justamente tirar Jesus do centro da nossa formação. Por que você vai ser cristão? Não, você não pode. Vamos tirar Jesus deste centro. É bom ter uma religião, é bom você frequentar algo para se justificar. Agora, ser transformado, se há um lugar que vai te transformar, então não é bom que você participe disso. Não faça parte disso. Isso é fanatismo, isso é religiosidade, quando na verdade é o contrário, né? Eles querem nos mergulhar em um mundo de religiosidade para que você não conheça o Jesus de verdade. O verdadeiro Jesus, ele está explícito na sua palavra. É como a Bíblia diz. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. É como diz a palavra de Deus, ela é cristalina, ela é clara. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15, ele vai dizer assim: desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo foi ensinado desde pequenininho, aprendendo, tendo Jesus como base, como centro dos seus ensinamentos. Se transformou em um pastor, um grande homem de Deus, pregador do Evangelho, um homem que sucedeu o apóstolo Paulo no cuidado para com as igrejas. Algo tremendo que Deus fez na vida daquele jovem. Um jovem ao qual Paulo escreve para ele dizendo: ei, ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão para os fiéis na fé, exemplo para aqueles que virão a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor nos chama para viver tempos de entendimento e conhecimento. Deus quer que você aprofunde o seu conhecimento, que você seja um instrumento de glória e bênção nas mãos do Senhor. Lá no Apocalipse,
nós vemos também uma guerra espiritual armada contra todos que carregam uma promessa. Porque lá em Apocalipse 12, verso de número 4, o dragão ele vem para devorar o filho da mulher. Ele quer devorar, é uma batalha espiritual, mostrando que Satanás sempre busca interromper o mover de Deus no mundo. Ele está sempre trabalhando para isso. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos estar com os olhos em Jesus, fixados no cumprimento da promessa nas nossas vidas, atentos para aquilo que Deus quer fazer por meio de mim e de você. E é interessante que Satanás ataca somente aonde há promessa. Por isso eu sempre brinco, irmãos, eu digo assim, se está tudo muito calmo na sua vida, fica preocupado. Porque, primeiro, só tem vitória quem tem luta. Amém? Como é que você vai ter vitória se não está lutando? Não tem nem lógica. Ganhou do quê? Venceu por quê? Mas para que haja vitória, é preciso luta, é preciso levante. Então, o inimigo, entenda isso, se o inimigo estiver te atacando, se o inimigo está se levantando, é porque há promessa na sua vida. Há algo que está se movendo nos céus para você. Há algo que está vindo da parte de Deus para a sua vida. Há algo maravilhoso que o Senhor está preparando para te entregar. Porque tudo, entenda isso, igreja. Porque tudo aquilo que Deus está movendo para entregar na minha ou na sua vida, não diz respeito a mim e a você. Não é uma bênção material, humana, terrena para desfrute único e exclusivo seu. É algo que Deus vai operar um milagre na sua vida para impactar a vida de outros. Esse sobrenatural diz respeito àquilo que Jesus faz por meio das nossas vidas. Satanás ataca quem tem promessa e ele também ataca aonde Deus está fazendo nascer algo novo. Então, havia uma promessa para a nação de Israel e Deus havia dito para eles assim: ei, eu ponho coisas novas diante de vocês. Será que vocês não veem isso? Novas. Deus é um Deus de coisas novas. Quando Deus se revela para você, quando Jesus se revelou para você, Ele não te chamou para viver uma vida melhorada. Você sabia disso? Jesus não chama ninguém para viver uma vida um pouquinho melhor do que você estava vivendo antes. Jesus nos chama para viver uma vida transformada. É uma nova vida, com uma nova essência, uma nova natureza, uma compreensão de identidade. Você mudou, você foi transformado. Quando você aceitou Jesus, você foi transformado. E as crianças e os filhos de Deus carregam o potencial de serem profetas, pastores, evangelistas, intercessores, líderes. Tudo isso Satanás quer ceifar. Ele não quer que você viva o seu propósito. Ele usa as circunstâncias e os entretenimentos e tudo que o mundo oferece para tentar minar a sua vida e o processo daquilo que Deus quer cumprir em você, o propósito daquilo que Deus quer fazer na sua vida não se cumpre. Por isso nós temos tantas distrações no mundo. Por isso nós temos tantas confusões nas nossas vidas. Por isso nós temos uma confusão de identidade. Nós somos nascidos de novo, pertencemos à família, somos filhos de Deus, mas não vivemos como filhos de Deus, vivemos como cidadãos do mundo. Essa crise de identidade faz com que a gente venha a se deixar envolver pelas distrações que o mundo nos oferece e não venhamos a desfrutar daquilo que Deus já conquistou para nós. Tudo isso o inimigo está fazendo, para que eu e você não venhamos a viver o maravilhoso, o poderoso propósito de Deus para as nossas vidas, aquilo que o Senhor conquistou de melhor para nós. E é interessante que todos esses ataques vêm contra famílias, porque Deus estabeleceu desde o princípio a família como responsável maior
pela manifestação da glória de Deus. O homem sozinho servindo a Deus reflete parte da glória de Deus. Mas quando o homem encontra alguém e se une a essa pessoa, os dois, por mais diferente que sejam, juntos refletem a plenitude daquilo que Deus criou. Por isso Deus diz: homem e mulher se unirão e passarão a ser um. Essa unidade, ela traz o reflexo da unidade de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um só na sua essência. E essa unidade que eles vivem é para ser vivida no meio familiar. Efésios 6, verso de número 12, vai dizer para nós que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Só que nós, pelas distrações que o mundo nos oferece, achamos que o nosso inimigo é a pessoa quem nós vemos, aquele que nos feriu, aquele que falou mal de nós, aquele que está diante dos nossos olhos. Achamos que por meio dessa fumaça que Satanás está fazendo no mundo, tiramos os olhos do mundo espiritual e começamos a colocar os olhos no natural, achando que os nossos adversários, os nossos inimigos são pessoas que nós vemos, quando na verdade o inimigo ainda é espiritual e está fazendo de tudo para fracassar os sonhos, planos e projetos de Cristo na sua vida. Ele não quer que você viva isso. Ele não quer que você rompa na fé. Ele não quer que você mude a história. Ele não quer que você impacte as vidas que estão à sua volta. Ele não quer que você tire vidas do inferno. Ele quer que você fique com medo, achando que porta é objeto de ataque e o inferno está atacando você com as suas portas. Porque um dia alguém falou que as portas do inferno não iam prevalecer e trouxe isso como conotação de que o inferno estava vindo para cima da igreja. Aí vindo com porta, vai dar uma portada na gente e botar os crentes para correr. É meio difícil, né, gente? Mas eu louvo a Deus. Mas também, o quarto momento em que Satanás tentou ceifar as promessas foi lá em Israel, aonde as crianças foram sacrificadas a Moloque. E é engraçado, irmãos, que lá em Jeremias capítulo 7, verso de número 31, vai falar que os israelitas, os judeus, queimavam os seus filhos. E foi algo que Deus nunca havia ordenado à nação de Israel. Muito pelo contrário. Quando lá no Egito, Deus enviou o anjo da morte, e a sentença de morte era para os primogênitos, Deus ofereceu um substituto para os filhos de Israel. Ele disse: matem um cordeiro sem defeito, sem mancha, peguem o sangue e passem nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passar, toda a casa que as portas tiverem sangue nos umbrais, o anjo da morte passará e não matará o primogênito. Deus preservou as crianças porque elas carregavam o futuro, elas carregavam promessa, elas carregavam um propósito de uma geração que fosse transformada. Mas Satanás não, ele faz questão de matar as crianças, de anular as crianças, de evitar que as próximas gerações venham fortes e fortalecidas. O problema é que nós vivemos em meio a culturas pagãs, nós vivemos envolvidos por essas culturas, e lá naquele tempo o paganismo levou o povo de Deus a oferecer os seus filhos a demônios como ritual de culto dentro do templo. Você já parou para pensar nisso? Eles foram tão cegos, tão iludidos, que eles ofereciam como um processo de adoração. Eles matavam seus filhos como se estivessem adorando a Deus. Cegos, enganados. Só que hoje vivemos tempo em que as pessoas sacrificam seus filhos em nome do progresso, em nome de uma carreira bem-sucedida, em nome de um salário bom, e assim vão sacrificando seus filhos, em nome de uma liberdade
em nome de um direito, em nome de uma independência. Eu vou viver minha independência, e vai sacrificando o filho, vai tirando o filho da presença de Deus, vai afastando a sua vida da presença de Deus, e vai sacrificando o filho cada vez mais para demônios, colocando o filho diante de desenhos que você não sabe a procedência, não sabe como que aquele desenho foi criado ou desenvolvido. Coloca o filho diante de imagens de voodoo que foram transformadas em desenho para o filho ficar assistindo, e ali sacrificando a demônios e abrindo portas espirituais, para depois lá na frente ficar se questionando: ai Deus, onde foi que eu errei? Eu levava ele domingo nos cultos, mas durante a semana sacrificava o tempo todo a ídolos, em troca de um crescimento financeiro, em troca de um bem-estar. Quanto vale a vida dos nossos filhos? Qual é o valor da salvação deles? O que paga pela salvação de um filho? O que se paga? Quanto custa a salvação dos nossos filhos? Você já parou para pensar nisso? Aquele povo se iludiu, porque não houve quem ensinasse, não houve quem alertasse para essa guerra espiritual. Satanás está constantemente guerreando contra as nossas vidas. Satanás está querendo levar os nossos filhos para que eles não sejam a geração de pregadores, para que eles não sejam a geração de profetas, para que eles não sejam a geração de missionários, a geração de evangelistas, a geração de líderes. Satanás quer ceifar e destruir as famílias. E é interessante que nós fazemos tudo isso, sacrificamos emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente os nossos filhos, mas não percebemos que estamos em guerra, não percebemos a nossa batalha. E muitas vezes esses filhos acabam sendo consumidos por abusos, abandonos, vícios familiares, negligências espirituais. Em nome do quê? O que vale esse sacrifício? O salmista fala no Salmo 127, verso de número 3: os filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, como que nós estamos nos tratando? Qual a importância que nós estamos dando? Como que nós estamos trabalhando isso nas nossas vidas? Em Ramá, houve um outro episódio. O choro foi constante pela perda das crianças. A Bíblia diz, lá em Jeremias 31:15, que foi falado em Mateus 2:18, que Raquel chorou pelos seus filhos. Havia uma profecia que se cumpriu nas Escrituras. O choro das mães, ele simboliza a dor de uma geração perdida. Quantas gerações estão se perdendo? Mães estão chorando porque seus filhos estão longe do Senhor, clamando para que os filhos voltem. Mas eu quero trazer algo de Deus para você. Deus prometeu consolo e restauração. Há uma oportunidade de consolo, existe a possibilidade de restauração. Muitos pais hoje choram por causa dos seus filhos afastados, rebeldes ou até mesmo perdidos, mas existe esperança. Há uma esperança. Deus, Ele é poderoso para restaurar famílias, gerações e destinos, mas para isso precisamos nos levantar como aqueles que peleiam, que entram na batalha, que vestem as suas armaduras para combater na guerra espiritual que está diante de nós. Precisamos impactar as nossas gerações, viver aquilo que Jesus nos chama para viver. É impressionante, irmãos, como Deus é poderoso para fazer essa restauração. Isaías 54, verso de número 13, diz: todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Promessa de Deus. Mas as promessas, elas só são vividas quando nós conhecemos ela. Como que você vai
buscar o cumprimento de uma promessa na sua vida, se você não sabe que essa promessa existe, que há um princípio sobre isso? Porque o mundo está ensinando que a vida é assim, a vida é algo muito ruim. Você está ali criando, educando seu filho, mas você vai perder ele para o mundo. Você vai perder seu filho para o mundo. E tudo bem, a gente vai perder ele para o mundo, e isso aconteceu na vida de um monte de gente à minha volta, isso vai acontecer comigo também? Não! Em Ramá estava tendo um pranto sobre a perda dos filhos. Há uma oportunidade de choro para que a restauração e essa paz venha sobre a vida dos nossos filhos. A mesma coisa que fazem com os filhos, fazem com as enfermidades do tempo em que nós vivemos. Porque tudo é normal, tudo se tornou algo que nós temos que conviver, a degeneração do nosso corpo, as doenças e tudo aquilo que acontece. O mundo coloca para nós que nós precisamos viver com isso. Não! A Bíblia diz que toda enfermidade é para ser curada. Curada. Mas para isso a gente tem que aprender a exercer a fé, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. Porque, não sei, irmão, mas a Bíblia que eu leio, ela diz assim: há alguém enfermo entre vós, procurem os presbíteros. Esses ungirão o lugar da enfermidade com óleo. Orará a oração da fé, e a oração da fé curará o enfermo. A Bíblia que eu leio diz que Jesus falou que os sinais que acompanham aqueles que acreditam e têm fé. Ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é o que a Bíblia diz. Mas, em relação aos nossos filhos, a Bíblia diz que há uma promessa, que todos os nossos filhos serão ensinados no Senhor, e esse terá grande paz. O filho que é ensinado no Senhor, ele terá tempo de grande paz sobre a sua vida. Mas nós deixamos o mundo tirar essa paz e roubar e destruir os lares. Hoje, essa guerra ela continua, mas a igreja é chamada para resistir. Como que você vai resistir? Intercedendo na oração. Como que você vai resistir? Discipulando o seu filho, discipulando filhos espirituais. Não é só filho natural, são filhos espirituais, pessoas que entram por essa porta em busca de esperança e que esperam de mim, de você, o ensinamento daquilo que vai transformar e gerar uma nova vida para ela, a oportunidade dela aprender a exercer a fé que Paulo prega aquele carcereiro, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é uma salvação única, exclusiva e egoísta. Deus nunca foi egoísta. Pelo contrário, quando Jesus entrega a vida, Ele entrega pelo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é para todo que nele crê, para todo que vence essa batalha contra a promessa. Há uma promessa para a sua vida, a qual você só vai vencer mediante a fé. Se você crê, você vai ser vitorioso sobre essa promessa. De que forma nós vamos resistir como igreja? A gente resiste também de maneira que nós passamos a ensinar a palavra. Resistimos também à medida que a gente começa a proteger a herança do Senhor. Quando nós começamos a proteger as pessoas que têm uma promessa sobre a sua vida, não só as crianças, mas aqueles que também são novos na fé e precisam dessa proteção. Há uma promessa que ainda é verdadeira. Existe uma promessa disponível para mim e para você. A promessa está lá em Joel, capítulo 2, verso de número 28. E esse eu quero ler com você. Joel, capítulo 2, verso de número 28. Quando a palavra de Deus vai dizer que Ele derramará sobre toda a carne o seu Espírito Santo. Nós cantamos hoje aqui.
Sopra em mim vento do Espírito. Sopra em mim. Contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem para onde vai. Só sei que eu quero ir. Quantos de vocês cantaram verdadeiramente com esse desejo? Um desejo de dizer, sopra Espírito Santo, sopra que eu quero ir. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar, não sei qual a direção que eu vou tomar, eu só sei que eu quero ir. Filipe, um dos diáconos da igreja primitiva, pregando em Samaria, se deixou levar pelo vento do Espírito Santo e foi parar no deserto. Não tinha ninguém. Imagina você sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, aí para lá e fala, Jesus, e agora? O que a gente tem que fazer aqui mesmo? Mas de repente surge uma carruagem passando por ele, e ele escuta um homem lendo o livro de Isaías, e ele começa a caminhar do lado da carruagem, e ele diz para aquele homem, entendes tu que lê? E ele diz, como que eu vou entender se não há quem me explique? O vento do Espírito nos leva a esse nível de levar a explicação para outras vidas que estão carecendo e precisando. Mas quantos de nós estamos dispostos a ir? Quantos de nós verdadeiramente queremos o poder de Deus para as vidas que estão precisando? Vivemos tempo em que as pessoas querem o poder de Deus para si mostrar espiritual, para se mostrar poderoso, para dizer que faz, que acontece, mas o poder de Deus é distribuído a cada um de nós, como convém ao Espírito Santo de Deus, para o crescimento da igreja do Senhor. Então o poder não é para você, o poder é para os outros. Olha que maravilha, o poder vem para nós, mas o poder não é para nós, o poder é para os outros. Então o profeta não profetiza para ele mesmo. Tem gente que quer o dom de profeta para trazer revelação para ele. Ô irmão, se tu tem dom de profeta, tu vai desacortinar a vida dos outros. Porque o dom, que nem eu brinco aqui, o dom de profeta é X9, o profeta é dedo duro. Ele chega e diz, tua vida está estragada, está assim, Deus manda tu consertar. Conserta, que senão o negócio vai ficar feio do teu lado. Olha o que diz o texto de Joel, e acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. É poder de Deus derramado sobre nós, e isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia. Deus quer trazer um grande avivamento sobre essa nação. A questão é, você está batalhando pelas promessas ou você já entregou elas há muito tempo? Como que nós estamos agindo no mundo espiritual? Qual que é a perspectiva para as nossas vidas? Qual a tua esperança? Mas eu não estou falando isso para te entristecer, é para te alegrar, é para te alertar, é para que você tenha um entendimento de que a sua vida pode ser diferente, que você pode viver coisas grandes, poderosas e maravilhosas em Deus. E nós estamos dispostos a te ajudar nesse processo de caminhada. Por isso eu quero te convidar a se colocar em pé agora. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita sobre aquilo que eu vou falar. Então, de olhos fechados, concentre-se apenas na minha voz. E responda para você mesmo a seguinte pergunta: como você tem protegido suas promessas? Como você está protegendo as suas promessas? Estamos sendo um muro? Ou será que nós estamos sendo portas abertas para o inimigo entrar e agir como quer e bem como? Hoje, Deus está te chamando para que você se posicione em favor das gerações. Deus está te convidando para você viver aquilo que Ele sonhou para você. Mas você tem que estar disposto a viver isso. Por isso eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é, 3 na verdade. O primeiro convite é, se você ouviu a voz de Deus, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje você entendeu que há uma batalha espiritual e você quer viver as promessas que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário e romper no mundo sobrenatural,
declarando que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Levante a sua mão, faz um sinal para mim e eu vou estar orando por você. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Dá um sinal com a mão para mim. O outro convite é: você que de repente já tomou uma decisão de aceitar Jesus como Salvador, mas hoje entendeu que essa batalha espiritual, você tem se deixado levar por essas distrações, se afastou de Deus e hoje gostaria de se reconciliar com Ele nessa noite, voltar para os caminhos de Jesus, entregar e dedicar a sua vida para Ele. Eu quero que você também levante sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão, de se reconciliar com Jesus? Levante sua mão, eu vou orar por você. Faz um sinal para mim. Amém? Agora eu quero convidar você, que é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, que há anos serve na casa do Senhor, mas que entendeu que as distrações têm minado o cumprimento das promessas da sua vida. E hoje você quer se levantar como um muro, como um dique, como uma represa para que Satanás não entre mais na sua vida e destrua as suas promessas. Põe a mão no seu coração, eu vou orar por você. Aleluia. Pai, diante da tua presença, coloca a vida da tua igreja, dos teus filhos, nos quebrantamos diante de ti, reconhecendo, Pai, que nos deixamos envolver pelas distrações da vida. Deus, e rogamos a tua libertação. Abre-nos o entendimento, faz-nos ver, Senhor, as distrações que nos atrapalham, aquilo que tem minado o nosso entendimento, aquilo que tem, Senhor, ó Deus, atrapalhado o viver das promessas, o cumprimento das promessas na vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha sobre a vida dos teus filhos agora, mudando histórias, transformando as vidas, trazendo, Senhor, o entendimento, fazendo com que nós venhamos a resistir e a viver como remanescentes entre um povo perdido e decaído, impactando a nossa geração, mudando histórias na nossa família, no nosso bairro, na nossa vizinhança, entre os nossos amigos, na nossa igreja, na comunidade onde estamos inseridos, ó Deus, que venhamos a ser luzeiros para essa geração, que venhamos a ser, ó Deus, instrumentos de glória nas tuas mãos, que venhamos a viver as tuas promessas e o cumprimento da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Que se levante aqui um exército forte de profetas, líderes, pastores, evangelistas, missionários, oh aleluia, pessoas com um propósito, com um chamado que o Senhor tem se levantado neste lugar para mudar, impactar a nossa geração, aleluia, e as gerações vindouras também, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos, eu te peço. Amém. Louvado seja Deus. Adora o Senhor. Cante.